depois que morreu o Fidel Castro, pode falar. Não, pode falar. Depois que morreu o Fidel Castro, gente, aí foi a pior. Aí realmente eles né? Porque aí eles pegaram de dizer eu sou Fidel. E aí colocaram esse título, o lema, não sei como se fala em português, em todas as escolas. Parece que lá o presidente falou, olha, a partir de agora em todas as escolas vocês têm que falar eu sou Fidel, eu quero ser Fidel. E agora é isso. Agora eu quero... Gente, Fidel que deixou nosso país miserável. Fidel, vamos falar a verdade. Fidel e Che Guevara, eles matavam as pessoas homossexuais, eles fuzilavam, quem não sabe isso. E, enfim, eu quero ser uma pessoa dessa? Não quero. Eu não quero ser um socialista, um ditador. Eu quero, gente. Por que eu tenho que falar que eu quero ser Fidel? Mas é obrigatório, tá? Se não, a pessoa vai presa, como que é? Se você for aluno, não. Se você for aluno, você tem que fazer, sim ou não, tá? Porque você é uma criança, entendeu? Agora, gente, você tem que fazer o que eles falam. Porque eu me mando, porque sou eu. Não, você não se manda em Cuba, gente. Você não é dono de você em Cuba. Esquece isso, galera, esquece. Meu irmão Michel, ele tem nos Estados Unidos, mas ele passou 1 ano e pouco aqui no Brasil e ele veio fugido de Cuba, tá? Fugido, porque ele foi condenado a 10 anos de cadeia, porque ele participou das manifestações em Cuba no 2022, o 11 de julho. Só porque ele carregou uma cartagem abaixo o socialismo, sabe? Sim. Isso aí, gente, ele saiu pela TV, pegaram ele, conseguiram saber onde ele morava, sabe? Gente, em Cuba tudo se sabe. Tem um negócio lá que eu não sei como eles ficam sabendo de onde você mora, tudo da sua vida. E tocaram a porta lá da casa dele e deixaram uma carta que ele tinha que comparecer lá na polícia, entendeu? Que estavam em sérios problemas e eles ficam até ameaçando sua família, gente. E meu pai rápido tirou ele de Cuba e ainda bem que ele conseguiu sair, sabe? Porque foi uma dor de cabeça para nossa família essa situação. Uma pergunta, essas manifestações aí tem um pouco a ver também com o acesso que as pessoas tiveram à internet? Isso ajudou um pouco? Como que é o acesso? É muito difícil o acesso à internet ainda? Sim, bom, é caro. É caro. Em Cuba você paga, pouquinhas pessoas têm Wi-Fi em casa. É um absurdo o valor do Wi-Fi em Cuba. Então, só tem a família, quem mantém, família de fora mantém esse luxo. Mas a maioria das pessoas, por exemplo, a minha família, ninguém tem Wi-Fi em casa, entendeu? Porque assim, a gente já ajuda muito com a parte da comida e sai bem caro, sabe? E aí eles têm um chip e você tem compra um cartão, qual é o nome? Tipo um cartãozinho pequenininho assim, e aí tem um número que você vai colocar na rede. Em Cuba só tem uma empresa de internet, tá? Não tem mais, não tem como no Brasil que... E essa empresa, gente, controlada pelo governo, tá? Que é Texa. Texa é o nome. E aí tudo se sabe. O governo está controlando aí tudo que você pesquisa. Você também não pode ficar colocando muitas coisas na internet, no Facebook e tal, tá? Porque eles retiram as publicações e sua conta também. E aí você coloca o númerozinho lá. E eu acho que quando eu morava em Cuba eu pagava 50 pesos cubanos por 2 horas de internet. O que eu fazia? Eu passava pelo parquinho, porque é uma área específica, sabe? É por tempo, você não paga assim por mês. Não, é por 2 horas, você paga por 2 horas. Aí que eu fazia? Eu passava pelo parquinho, 5 minutinhos, abria rápido o Facebook, postava uma fotinha minha, porque isso é a única coisa, sabe, que dá pra fazer. Postava uma fotinha minha e saía. 5 minutinhos. Tinha alguma restrição em relação a palavras, assim? Tinha palavras que você não podia escrever? Sim, tem palavras que você não pode escrever. Não pode. O que acontecia se você escrevesse uma palavra proibida, por exemplo? Por exemplo, se você escrever uma palavra proibida, não vai acontecer nada. O que vai acontecer é que você não vai poder postar, entendeu? Aquela publicação. Não pode. Dá um erro ali no sistema, no caso. Não pode, não vai. Igual que quando você manda uma mensagem de texto e fala, Fidel, sei lá, um filho da, sei lá, não vai. É porque os cubanos fazem muito isso em Cuba, gente. Fazem muito só pra, sabe? Aí não vai a mensagem de jeito nenhum. Uma pergunta que fizeram aqui, antes da gente passar para
se der tempo aqui, como que nossa, agora me fugiu aqui a questão, eu tava pensando aqui. Tá. Em relação a uma pergunta aqui que fizeram, o Danilo fez sobre a liberdade religiosa. É plena liberdade religiosa ou há, assim, algum impedimento, assim, alguma limitação? Tipo, existe alguma interferência do governo sobre as instituições religiosas ou é tudo liberado? A igreja que mais, assim, que eles mais deixam em paz, vamos falar a verdade, é a católica, tá? Porque a católica dá muitos benefícios financeiros para o governo em Cuba. Mas, fora disso, gente, as igrejas são perseguidas em Cuba, tá? As igrejas... Não é uma coisa proibida. Não é proibido. Só quero que vocês saibam isso. Mas, é sim perseguido pelo governo, tá? Por exemplo, na minha igreja, em Cuba acontecem muitos desastres naturais, sabe? Porque Cuba é uma ilha que fica no Caribe e tem muitos ciclones, tem muito terremoto, e geralmente nas pontas da ilha, sabe? E na minha igreja, um dia, uns estrangeiros foram lá, inclusive nessa época de ciclone, e eles doaram dinheiro, compraram colchões para aquele pessoal que ficou sem nada, e a gente ia doar esses colchões, e vocês acreditam que foi um representante do governo, porque cada bairro em Cuba tem um representante do governo. E ele questionou do porquê a gente ia doar, porque a igreja tinha que doar, porque a igreja... que os colchões tinha que repassar para ele, que a igreja tinha que repassar para ele poder doar em nome do governo. Então confiscaram, basicamente, né? A gente teve que fazer, entendeu? Porque não tem outra coisa para fazer. Se fosse pela Igreja Católica, aí já não teria tanto problema. É que também a Igreja Católica... A Igreja Católica, principalmente a partir da década de 60, teve uma abertura muito grande para o socialismo, né? Vaticano II e tal. Interessante. Mas as igrejas em Cuba é assim, gente. Eles querem saber, e essa construção, e muitas vezes até mandam tirar, até mandam derrubar as igrejas. Que coisa absurda. Isso acontece muito em Cuba, gente. Sério? Isso acontece muito. Antes, assim, mandam derrubar. Sim, mandam derrubar, entendeu? Só que a gente não derruba. Mas algum dia dá um BO. Só que eu nunca vi isso. Mas é muito problema. Pelo menos na minha igreja, esse negócio de doação, eles queriam controlar tudo, sabe? Eles não querem que, por exemplo, outra pessoa doe. Eles não gostam de ver a pessoa doando alguma coisa. Não gostam. Para eles, tem que doar eles para quê? Para tirar fotinho, postar lá no jornal, olha, a gente doou tanto, entendeu? Olha que mentira. E depois o mundo achar que Cuba está doando coisa, sendo que não é dinheiro deles. Igual que o Brasil, gente, que manda o Brasil, segundo as informações que vocês podem pesquisar no Google, o Brasil envia comida de doação. Quando você vai em Cuba, todas as coisas que o Brasil envia são vendidas para os cubanos, tá? Tudo. São vendidas. Uhum. E chega também para os turistas para comprarem, assim, ou não? Não, eles vendem nas bodegas, que é o centro, bodegas, então não são que doados, o centro né? é a loja do governo. O governo tem uma loja onde é vendido arroz, sabe, todas as comidas racionadas, o arroz, o feijão, mas isso não alcança para você comer, não alcança. E o que acontece? O cubano tem que comprar com dólares americanos para o restante do mês. E aí onde está o problema. Por quê? Porque 2 pacotes de leite em pó ultrapassam o salário do trabalhador. Porque uma cartela de ovo é 3.500 pesos, já ultrapassa o salário do trabalhador. Entendeu? Então você passa fome ou você economiza, super economiza, entendeu? As coisas. Ou seja, a pessoa necessariamente tem que ficar dependente do governo para qualquer coisa, Sim. né? Sim, não, os cubanos são dependentes do governo, 100%. É ridículo, né? Sim. Agora vamos ouvir o contraponto do Guilherme Boulos. Vamos lá. O Guilherme Boulos, ele é um político, né? Ele foi candidato à presidência da República do Brasil, depois virou deputado e agora ele quer ser prefeito da maior cidade do Brasil, que é São Paulo. Então vamos ver o que ele fala a respeito de Cuba, porque ele visitou Cuba e ele está falando aqui
realidade de Cuba. Vamos ver. Sobre a desigualdade social. Nesse ponto aqui, você tem que concordar com ele. Não, a desigualdade social lá é bem baixa. Ó. Cuba é um dos países com menor desigualdade social em todo o planeta. Bom. Ó, Cuba é o país que é um dos que menos tem desigualdade social em todo o planeta. Isso aí é verdade, não é? Bom, é verdade. Todo mundo é pobre, né, gente? Todo mundo miserável. Todo mundo passa fome, todo mundo tá lá embaixo, né? Uma pergunta, mas, por exemplo, quem tá... por exemplo, o Raul, a família Castro, por exemplo, aí eles vivem muito bem, né? Eles não são cubanos, eles são outra raça, sabe? Uma raça fina, uma raça... Eles são elite, gente. Eles são os milionários, tá? Eles não se incluem, tá? Em Cuba tem uma igualdade, sim, mas sem contar eles, tá? E uma pergunta, e os militares? Eu imagino que os políticos também tenham uma qualidade bem melhor, mas os militares também ou não? Gente, em Cuba, não, vou falar a verdade, em Cuba só tem muito dinheiro, assim, muito dinheiro não, bem financeiramente, que pode comprar coisas sem problema nenhum. Familiares de Fidel Castro, aquelas pessoas que estão envolvidas ali, é uma bolha, sabe? Você conhece como funciona. Ali, ó, quem tá dentro e quem tá por forinha. Mas militar, polícia em Cuba, gente, não... Você vai na casa de um policial em Cuba e você vai chorar, tá? Porque é triste. Nem os policiais, então? Não. Os policiais em Cuba, alguns deles não têm nem formação. Sabe, nenhum tipo de formação. São as pessoas, sério, menos capacitadas da ilha. Aí eles colocam lá, né, só pra... Policial em Cuba, não é igual aqui no Brasil. Que tem policial militar, policial de trânsito federal. Em Cuba é uma só polícia pra todos, entendeu? Entendi. Agora o próximo vídeo aqui do Guilherme Boulos sobre as mulheres. Então, você como mulher, você pode falar... né? Tem, como dizem, o lugar de fala, né? Então, sobre as mulheres sim vivem bem, vivem muito bem em Cuba, tá? Impressionantes. 60% de todos os graduados do ensino superior cubano são mulheres. 53% dos membros do parlamento cubano também são mulheres. Lá, a licença maternidade é de 1 ano e, pela Constituição, as mulheres não podem receber menos que os homens para o mesmo tipo de trabalho. Olha só, a licença maternidade é de 1 ano, então a mulher não precisa trabalhar por 1 ano, né? E vai continuar ganhando as benesses do governo. E ele disse que a mulher lá ganha igualzinho ao homem. E aí? Bom, gente... eu não sei de que qualidade de vida de mulher ele está falando. Se a gente, mulher em Cuba, a gente não tem nem absorvente. Tá? Começando por isso, é triste. Nem absorvente. Tá? É triste. A vida das mulheres, meu povo, é triste demais. É triste. Zero absorvente, nada? Não doam nada de absorvente? O governo não... Absorvente em Cuba é um produto... racionado pelo governo, bem na caderneta de abastecimento, na caderneta, tá? Aí você tem direito, acho que a 2 pacotes mensal. Aí você tem você tem que economizar o pacote de absorvente. Quando não alcança, o que você tem que fazer? Colocar um pano velho, sei lá, uma camisa. Isso é por família ou por mulher? Por mulher. Por mulher, 2 pacotes. Por mulher. Mas em Cuba, por exemplo, todos os absorventes são todos do mesmo tamanho, da mesma grossura, não é como no Brasil, que tem para vários tipos de mulheres, porque tem mulheres magras, mulheres obesas, não, tudo é pro mesmo, sabe? E uma marca só, obviamente. Mas, gente, esse cara tá falando cada besteira que eu fico, assim, chocada. As mulheres em Cuba passam muita necessidade, gente. Só para vocês entenderem, bom, já falei para vocês o valor do leite em pó. Tá? Quando você se torna mãe em Cuba, você está dando tudo de si, tá? Porque se tornar mãe em Cuba hoje em dia está muito difícil. Um pacote de fralda está custando quase o salário do trabalhador. Pesquisem aí no Google para vocês verem que realmente é muito difícil.
Inclusive, eu acho que a natalidade, eu vou pesquisar sobre esse dado em Cuba, abaixou muito, sabe? Porque as pessoas não querem mais ter filho em Cuba, porque realmente está muito difícil. Você passa muito trabalho quando você se torna mãe, devido às dificuldades, à falta de tudo. Toalhinha umedecida, gente, uma coisa caríssima. Eu lembro que, bom, meus pais revendiam toalhinhas umedecidas. É assim que se vive em Cuba, gente, você revendendo tudo. Que as pessoas trazem, você revende. É aí que você ganha um trocado. E toalhinha umedecida, meu povo, nossa senhora, eu compro toalhinhas umedecidas aqui para passar na mesa, para passar no rosto, tirar maquiagem. Legal. Gente, É outra caríssimo. situação, né? Mas assim, Nadi, pelo menos em relação ao combate à fome, Cuba é referência, né? Olha o que o Boulos fala. Combate à fome, o modelo cubano foi usado como exemplo pela FAO, da ONU, para toda a América Latina. A própria ONU diz que Cuba é um exemplo no combate à fome. Agora... Poxa vida, mas que mentira. Gente, mas olha, mas tem esse dado sim. Não entendi. Igual que tem um dado que Cuba tem o melhor atendimento médico do mundo por aí. Está entre os melhores atendimentos médicos. Por que fazem isso? Eu não me explico por que dão essas informações. Não, mas ó, o próprio Boulos confirma, olha só, atendimento, ó. Da Revolução Cubana, seguramente está na saúde. O sistema de saúde pública em Cuba representa 14% do PIB, uma das maiores proporções de todo o mundo, e atende a população integralmente e de graça. A mortalidade infantil em Cuba é de 4 para cada 1.000 nascidos vivos, a mesma da Dinamarca. E a expectativa de vida na ilha é de 78 anos, 2 anos a mais que a brasileira. Aí, viu? Não, gente, eu preciso fazer uma live com esse cara, levar ele para Cuba, mas agora, gente, agora, lá para casa da minha avó, para que ele durma hoje sem ventilador, porque com certeza não tem energia agora mesmo. Mas eu preciso, gente, pelo amor de Deus, de onde esse cara tirou essa informação? Meu avô morreu por falta de medicamentos em Cuba. Meu avô, o pai da minha mãe. A gente fez. Se alguém me segue aqui, sabe que eu boto tudo no YouTube e coloco vídeos. Eu fiz um vídeo comprando os medicamentos. A gente comprou luva, não tinha luva em Cuba. A gente comprou seringa, não tem seringa em Cuba. A gente comprou todos os medicamentos, começando por dipirona, porque em Cuba não tem dipirona. As pessoas em Cuba morrem, sim, por falta de atendimento, por falta de medicamento, por falta de tudo. Entendeu? Até os médicos querem sair de Cuba. Então, em Cuba, a gente não tem nem médico praticamente. É triste, sabe? Quando me falam que saúde em Cuba, que a saúde em Cuba é uma potência médica, eu fico arrepiada, eu fico indignada, eu fico com vergonha na cara da pessoa que está me falando uma coisa dessa, porque para mim isso é o maior absurdo e a maior falta de respeito, sabe? Porque, gente, tá soando na minha cara? É isso? Gente, olha, quando muitos cubanos vêm para o Brasil, eu acostumo pegar essa pessoa e dizer, olha aqui, senta aqui, vamos falar de como está Cuba hoje em dia. E as pessoas contam, bom, minha cunhada veio para cá com dente podre, tá? Porque em Cuba, você pode ir a qualquer canto e não tem uma restauração para o seu dente. Então, se você tem alguma cárie, você vai sair de Cuba com o dente podre, porque não tem. Todos os cubanos vêm para o Brasil com dente podre. Eu mesma tenho, acho que 5 restaurações que eu fiz aqui no Brasil quando cheguei. Porque em Cuba não tinha. Eu vim com aquela curinha, qual o nome? Aquele produto que colocam temporário no dente. Sim. Então, eu vim para o Brasil com 5 negócios desses, gente. Com 5. Porque não tinha restauração em Cuba. E assim, todo mundo que vem para cá é esse mesmo problema, sabe? Porque isso, porque aquilo. A irmã da minha cunhada, a esposa do meu irmão maior, ela me falou que muitas vezes em Cuba usam a mesma seringa para 2 pacientes. Nossa. Isso daí. Doença que não pode. Isso daí é inacreditável.
mas é acreditável, tá? Acredita quem quiser. São informações que, obviamente, não saem à luz, sabe? Mas, gente, em Cuba acontece o pior. Piores coisas do que isso. Agora eu me lembrei de uma questão boa aqui. Pro turista, se ele precisa de atendimento médico, é diferenciado ou não? Eu acho é que o sim. mesmo? No pronto-socorro, eles levam para o pronto-socorro, tá? Dos cubanos mesmo. Mas eu acho que o hospital tem sim para turista. É diferenciado. Pelo menos eles têm uma sala lá, sabe? Uhum. Porque Então, eu os já vi hospitais em Cuba também estão demais. Uhum. Inclusive, quando os estrangeiros viajam para Cuba, eles pagam seguro de vida e tudo isso, eu acho, se não me engano, né? Sim. Quem foi a Cuba sabe. Mas essa questão eu não sei muito, mas eu acho que sim, nos hospitais tem. Tem sim. Agora, em pronto-socorro, não. Uhum. Daqui a pouquinho a gente já encerra, né? Porque a gente tinha combinado 1 hora de live, então para não passar aqui, teve Mas se uma vocês tiverem pergunta. outra pergunta, pode fazer. Gente, eu falo muito, mas porque tem muita coisa para falar. Não, Isso não. por mim a gente ficaria direto. Se tem alguma outra pergunta, pode fazer. Sim, Dúvidas, tem se o uma pessoal quer pergunta perguntar alguma aqui, coisa. uma pergunta do Danilo. Ele perguntou assim: Nadi, você está fora há quanto tempo? 5 anos. Vai fazer 6. Vai fazer 6 daqui a pouco. Quando é? Gente, peraí. Hoje é dia 11? Hoje é dia... Gente, foi ontem que eu fiz 6 anos morando no Brasil. Nossa! Que legal. 11 de Parabéns. setembro. Que legal. 6 anos, gente. 6 anos morando no Brasil ontem. Que legal, que legal. Parabéns. Esse aí, assim, dia 8, eu acho. 8 de Cuba. A gente chegou cedo, graças a Deus, aqui no Brasil, gente. Que legal. E o que você mais gostou do Brasil? Assim, o que você fala, nossa, o Brasil tem isso e é maravilhoso. Nunca pensei que eu viveria isso, experimentaria. O que seria? Olha, eu gosto muito do Brasil. Mas o que eu sou mais grata, que eu dou graças a Deus todos os dias, assim, vocês não vão nem acreditar, mas é a comida, gente. Quando eu vou no mercado, eu falo assim, gente, isso. Comida, gente, é muito difícil. A gente precisa de comer para sobreviver. Não é que eu gosto de comer, porque, ó, eu sou magra, vocês podem ver aqui, eu sou um pedacinho de pessoa, mas a gente precisa sobreviver. E em Cuba, gente, muita gente faz... Olha, minha mãe, pelo menos, fazia fila o dia inteiro ou a noite inteira. Quando era noite, meu pai fazia, quando era dia, minha mãe. Aí, por exemplo, em Cuba, o governo disse, amanhã vamos vender frango. Que tem, por exemplo, o governo vende frango por família. Eu acho que é 1 quilo por família, se não me engano, ou 2 quilos por família, mensal. E aí... 1 quilo mensal? Sim, mensal. Tudo produto é mensal. Tudo que é dado para o mês todo, tá? Não é de 6 em 6 dias, não, é mensal. E aí o governo anunciava que ia vender 2, 3 dias antes. E o que você fazia? Você ia fazer a fila 4 horas da manhã, você ia para a fila, porque 7 horas iam vender o frango, 8, depende, entendeu? E aí você passava a noite inteira para comprar o frango, gente, um pedacinho de frango, que ia durar, sei lá, para 3 jantas, para 3 comidas, entendeu? E, gente, eu vou no mercado na hora que eu quiser, gente, eu compro o que eu quiser, o que eu tiver vontade, na hora, no dia, no lugar que eu quiser. É uma coisa que não tem em Cuba, entendeu? Para você comprar qualquer coisinha, você tem que fazer fila, ou comprar caríssimo. Eu vi um vídeo seu. Agora eu não me lembro se era alguma prima, sua tia, não me lembro. Faz uns meses já que eu vi que ela chegou ao mercado pela primeira vez no Brasil e ela ficou muito emocionada, né? Então, assim, essa é uma coisa que a gente nunca sequer pensou, né? Porque, assim, não é, pelo que você conta, né? Pelo que eu vejo, assim, dos relatos, não é simplesmente não poder comprar. Sequer tem essa variedade, essa abundância nos mercados. Nem se a pessoa quiser pode comprar. Né? E tem coisas, como você comentou, né, que são proibidas. Carne de boi, né, proibida, né, lagosta, essas coisas. Frutos marinhos, né?
Então, a gente não consegue nem conceber essa ideia, né? Porque no Brasil, ou em qualquer outro país, né, todo mundo pensa assim, eu não tenho dinheiro e vou passar fome e tal, né? Mas você pelo menos tem a opção de trabalhar, né? De conseguir o dinheiro e ir ao mercado e comprar, né? Já em Cuba, pelo que eu entendi, não, né? Nem se você tem o dinheiro, você pode comprar. É por aí, não é? Nem se você tiver o dinheiro, você pode comprar. Porque não tem. E quando tem, gente, é caríssimo. 2 quilos de frango tá em Cuba 2.500 pesos. 3.000 pesos. Quase o salário do trabalhador. Entendeu? Ou você economiza o franguinho que o governo te dá ali, que o governo vende para você, porque não é nada dado pra gente. A gente compra isso aqui mais barato e na nossa moeda. Ou você compra em dólar, que o governo não ganha, que a gente não ganha em dólar. Um dólar agora, gente, tá 260 pesos cubanos. Quando eu saí de Cuba, estava 25, 26 pesos. Agora tá 260. E assim, gente, a inflação em Cuba cada dia vai subindo de uma forma assim que vocês não têm noção. É realmente inédito. É arrepiante a situação do meu país. Tá? E outra coisa, deixa eu te falar uma coisa. Essa menina que você viu no vídeo é a Suleide. Tem certeza, é uma loira. Essa menina, gente, a gente ajudou ela a sair de Cuba. Ela trabalhava com minha mãe em casa, a gente fazia bolinhos. Era uns mini bolinhos assim, e a gente vendia. Só que a gente em Cuba não pode, né, ter algum comércio nem nada. A gente praticamente vendia escondido. A gente fazia os bolinhos, minha mãe fazia e ela vendia. Ela pegava e ia tipo com ai, não sei falar em português. Mas enfim, era uma coisinha assim que você guarda as coisas dentro, tampava e ela ia, rodava para as casas de cada um, sabe? Ai, você vai querer bolinho? Você vai querer? Assim. Sim, tipo isso. Você vai querer? Tipo, você rodava em Cuba para vender suas coisinhas, entendeu? Então, você tem que se esconder às vezes para vender, porque o governo quer te cobrar imposto por uma coisinha que você vende. Gente, um dinheirinho que você vai pegar que não vai alcançar nem para comprar qualquer coisinha para comer, entendeu? Já o governo quer te lascar, entendeu? E aí, é isso. Quem tem algum comércio em Cuba e tal, ele tenta se manter ali, sabe, por embaixo, escondido, que não chegue ao ouvidos do governo. Porque realmente é uma problemática. Inclusive, isso foi depois que minha mãe teve uma lanchonete em Cuba. Meus pais, eles faziam doces, a gente fazia um monte de coisas e o governo foi lá e mandou tirar. Já fiz essa história para vocês, que foi uma loucura. Aham. Calma aí, tinha lanchonete e por que mandaram fechar? Porque eles se perguntam, olha só, porque em Cuba funcionam as coisas assim. Nenhuma empresa produz farinha, sabe? Empresa particular, tudo do governo, entendeu? Nenhuma empresa produz manteiga para vender para você. Todas essas empresas que produzem, vende exclusivamente para o governo. E quando alguma empresa ou outra pessoa está te revendendo algum produto, isso aí é investigado, entende? Nossa. Então tudo tem que passar pela mão do governo. Isso. Como a gente conseguia comprar a farinha? A gente tinha uma conhecida numa padaria que era do governo e essa pessoa revendia para nós, entendeu? Entendeu como funciona? E assim, gente, o cubano vive assim, do invento, do dia a dia, disso, entendeu? E obviamente que com esse dinheiro se satisfaziam todos os trabalhadores, porque nenhum trabalhador com o que ganha alcança para viver, entendeu? Então o trabalhador tem que dar um jeito de sobreviver. Porque com o dinheiro que o governo paga, não dá nem para comprar uma cesta básica, pelo amor de Deus. E aí, gente, aí eles começam a investigar de onde saiu essa farinha, da onde saiu esse refrigerante, da onde saiu essa manteiga. E já você tem que fazer o quê? Fechar. Só para você não ir preso, então você tem que fechar. Uhum. Nossa, que complicado. É complicado demais. Eu queria te perguntar o seguinte, em relação ao Brasil, assim, você vê algum risco no Brasil, por exemplo, em relação a essas restrições quanto à liberdade de expressão que a gente tem visto, né? No Brasil, nem mesmo o Twitter
o Twitter o pessoal pode ter, né? O X, né? Agora está proibido, né? Pessoas que criticam o ministro do Supremo Tribunal Federal podem ir presas, esse tipo de coisa. Você enxerga algum risco no Brasil? Você acha que o Brasil está indo por um mau caminho? Pra mim tá indo sempre por um mau caminho, tá? Assim, tem gente que não concorda, porque, gente, pelo amor de Deus, tudo menos falta de liberdade, tá? Porque eu lembro que antes de 2022, eu sempre postei vídeo de como era a minha vida em Cuba. Eu nunca postei vídeo xingando ninguém, rindo de ninguém, sabe? Não. Meu conteúdo sempre foi mostrar o socialismo, diferença de Cuba e Brasil, que eu posso comprar no Brasil, que eu não posso comprar em Cuba, como o socialismo se infiltra e como começa, esse tipo de coisa. E, gente, nenhum vídeo meu, nenhuma conta minha foi banida, hackeada, foi desmonetizado os meus vídeos. E desde 2022, alguns vídeos meus que falam sobre socialismo são desmonetizados, tá? Minha conta do TikTok, um mês atrás, não, faz um mês, 2 meses foi banida, uma conta de 170 e pouco mil seguidores foi banida. Mas, enfim, a gente já tem 2 contas e estamos postando muito vídeo, o pessoal ainda continua gostando, é muito legal. Mas é isso. Já tentaram invadir minha conta do Instagram e, assim, uma persecução o tempo inteiro, sabe? Mas eu vou continuar fazendo vídeos, já tem contas reservas, então tudo bem, tá? Qualquer coisa acontecer, alguma coisa, mas eu acho, gente, que a nossa liberdade... Não. Com a liberdade, eu sei que morar no país tem liberdade. Eu sei o que é isso. E com isso não se brinca, tá, gente? Não acho que isso é brincadeira de tirar o X, que é isso. Não, gente, assim é que as coisas começam. De pouco em pouquinho, sabe? É tipo quando você vai plantar uma árvore, que você é aos poucos. Sim. E eu acho que o povo brasileiro é muito passivo, né? Aceita as coisas assim, muito facilmente. Porque se fosse em outro país, por exemplo, vamos dizer que fosse na França, o pessoal que gosta muito de liberdade, né? Imagina se na França tivessem bloqueado o Twitter. Meu Deus, ia ficar assim de cabeça para baixo o país, né? Mas no Brasil, não, agora vamos migrar para outro aplicativo, né? E tá tudo bem. Né? É bem complicado isso. E pior que não tem muito o que fazer, né? Se as pessoas protestam, fazem alguma coisa, correm o risco realmente. Mas isso que você falou, por exemplo, do TikTok, né? O próprio TikTok, ele é chinês, né? Também tem isso. Então, no caso, eu acho que qualquer coisa que vá contra, assim, os interesses... Mas você falou que percebe isso também em outras redes, né? Sim, no YouTube. Sim, eu mostro print no meu Instagram dos vídeos que já foram desmonetizados e foram, sabe, restritos de público. Qual a palavra? Monetização. Monetização, mas também eles têm... o YouTube tem a opção de... restringiu o acesso, a visibilidade. Isso, também. Entendeu? Tem isso também. E, gente, tudo a partir de 2022 para cá. Isso nunca tinha acontecido antigamente, sabe? E eu posto vídeo desde 2020. Do Lula. Em outras palavras. Depois do governo do amor, como dizem por aí. Realmente está complicado, gente. Falar a verdade, isso aqui, mas é isso. Você quer ver como é Cuba? Vai lá. Se você quiser, eu falo com minha avó para disponibilizar ali um quartinho para você. Para ver como que é, gente, porque real, a vida do cubano é triste, a vida do cubano é miserável, a vida do cubano é um sofrimento total. Quando a gente chega a um país desse, que tem muitas oportunidades, a gente vê os céus abertos. E a gente, nós fazemos de tudo para conseguir dinheiro, para ajudar os outros que estão lá, sabe? Para a gente se sentir útil pela primeira vez na nossa vida, sabe? Eu sei que no Brasil, gente, é difícil arranjar as coisas, sabe? Não é fácil, mas, gente, minha história, eu comecei no Brasil, se você não sabe, eu e meu irmão tínhamos
eu tinha 16, ele tinha 15, a gente vendia salgado na rua. A gente vendia bolo de pote que minha mãe e meu pai faziam. Eu trabalhei num brechó, meus pais numa pizzaria, gente, de tudo. A gente trabalhou de tudo, mas não perdimos uma oportunidade. Uma oportunidade a gente não perdeu. E foi assim que a gente foi melhorando. Eu fiz vários cursos de recepcionista, massoterapeuta, de culinária, eu fiz um monte de cursos gratuitos, né? E aí foi isso, eu não perdi uma oportunidade. E é isso, meu povo. Quem quer, consegue. Você me desculpem, mas quem quer, consegue. Eu acho interessante porque, assim, igual você falou, de vender salgados na rua, né? Muita gente tem vergonha de fazer isso, né? Muita gente tem vergonha de trabalhar assim na rua, vender coisas, né? Mas eu imagino que para você foi uma experiência de liberdade que você não tinha. Gente, super contente com aquilo, tá? Eu olho para mim e falo. Tipo, as pessoas ficavam impressionadas assim com a sua alegria ou não? Você percebia que muita gente... Não, eles olhavam pra gente porque a gente era, sei lá, tinha 16, meu irmão 15, né? A gente chegou no Brasil assim meio magrinho, né? O pessoal olhava. Mas eu nunca, tipo assim, pra você vencer na vida, a primeira regra é não ter vergonha. E ir pra frente, sabe? Não se deixar abalar. E foi a primeira coisa que a gente fez. Inclusive, eu que dei a ideia aos meus pais de fazer salgado. Em Cuba não tem salgado, esse negocinho de salgadinho assado, sabe? Recheado de frango. Em Cuba não tem frango. Você acha que alguém vai vender frango, coxinha com frango? Sou eu vi pela primeira vez no Brasil, meu povo, entendeu? Em Cuba não tem. Igual que pastel de carne. Gente, sempre que eu vou no centro, eu vejo um pastel de carne, eu falo, com essa carne que tá aqui dentro desse pastel, dá pra fazer 2 jantas em Cuba. Entendeu? Risoles. Risole, tem um monte de coisa recheada de carne e tal. Em Cuba não tem isso, não. Eu vi pela primeira vez no Brasil. Meu Deus, eu fico imaginando. Mas assim, eu fico vendo que você é uma pessoa muito feliz, né? Eu percebo porque quando as pessoas olham do outro lado, né? A pessoa vive assim uma outra realidade, de repente vê um novo mundo, porque é um novo mundo. Para você foi assim não sei, eu não sei como expressar aqui, mas Nossa. Pelo que eu vejo, para você foi uma realidade completamente diferente, né? Então eu imagino que e pela sua própria expressão, o jeito de você se expressar, né? Você é uma pessoa muito feliz, né? A chegada do paraíso. O meu primeiro mercado que eu entrei foi um mercado de bairro, um mini mercadinho, sabe? Aqueles mini mercadinhos que tem nos bairros. Eu morei em Manaus, no bairro Compensa 2, e lá são bairros. Gente, eu entrei naquele mercadinho de bairro, e eu e minha mãe queríamos ficar loucas. Tirávamos foto e pegávamos a cebola e tirávamos foto. E a gente se perdeu no mini mercadinho, praticamente. Quando a gente foi num atacadão, gente, nós, olha... Nossa Senhora. Olha, entrar no mercado no Brasil, quando o cubano chega no Brasil, entrar no mercado e ir no shopping, isso é como, sei lá, se a gente fosse, sei lá, na Nova York, sabe? Alguma coisa assim, porque... Inclusive, quando minha mãe e eu estávamos livres, o tempo livre à noite, eu falava, mãe, bora no mercado dar uma voltinha, conhecer algumas coisas, alguns produtos novos. A gente andava 1 quilômetro e pouco, porque a gente não pegava Uber, a gente tinha que economizar a grana, né? Porque a gente entrava pouco dinheiro, a gente tinha que, sabe, sair pouco dinheiro também. A gente andava, a gente olhava, super de boa, super contente. E foi assim, gente, minha história, amigo, no Brasil. Foi bem legal, gente, no começo, apesar das dificuldades que a gente passou no idioma, na cultura, isso aqui também, que estava bem ruim a situação, mas, nossa, só de saber que a gente podia comer tranquilamente, poder tomar banho, poder, saber, dormir com um ventilador, a gente já estava feliz, de verdade. Até com o ventilador, porque não tinha energia lá, muitas vezes, né? A maioria das vezes em Cuba não tem energia. Não tem. É triste. É muito complicado. Então, eu acho que dá pra gente encerrar por aqui, né? O pessoal agradeceu aqui pela sua participação.
Né, o Danilo comentou, foi muito bom saber mais sobre Cuba de alguém que sabe como realmente é. Agradeço a Nadi, né? Obrigada, Teu. É Danilo, Teu? O nome? Danilo, o nome dele. Danilo. Obrigada, Danilo, tá? Ele tinha falado assim, ó, se Cuba fosse esse espetáculo que o Boulos é esse político aqui, né? Que o Boulos fala, não tinha tanta gente fugindo de lá. Isso quando conseguem, Sim. né? Isso quando então, consegue, verdade. E você já ouviu relatos assim de pessoas que morreram na travessia ou não? Nossa, sim. Sério? Sim. Inclusive pessoas, não amigos meus, mas pessoas conhecidas, entendeu? Sim. A maioria das vezes tentando para ir para os Estados Unidos. Na selva do Darién. Os cubanos vêm para o Brasil, daqui para o Brasil para Panamá, se não me engano, do Panamá para, assim, vão brincando de país em país, mas quando chega na selva do Darién, que é a selva mais perigosa, assim, da América Latina, é horrível. A situação ali acontece de tudo. Vocês podem pesquisar, gente, no Google, para vocês verem como que é. Tem muitas fotos ali que vocês vão ficar traumatizados, tá? Cuidado. Uhum. Então, só para a gente encerrar, teve um comentário aqui do Claudemir, mas eu acho que já está respondido, né? Ele falou assim, que tem gente que quando vai criticar os outros, assim, tipo políticos de esquerda, né? Fala, vai para Cuba, né? Ele perguntou o que você sente quando alguém fala isso para outra pessoa. Por você ser uma cubana, né? Eu imagino que seja essa a Mas questão. Não entendi, peraí. O que eu sinto quando uma pessoa fala... Porque, tipo assim, é o seu país, né? E alguém fala, vai para Cuba, mas tipo, você concorda, né? Que as pessoas deveriam ver como é a realidade, né? Gente, é real. Quando eu vejo uma pessoa defendendo, porque Cuba, a maioria das vezes a pessoa fala, Cuba é muito bonita, né? Eu falo, sim, bonita. Tipo, a parte turística é muito bonita. Mas em Cuba também tem uma educação boa e uma saúde, inclusive é conhecida como uma potência médica. Eu falei, de onde você tirou essa informação? E a primeira coisa que eu pergunto, da onde você tirou essa informação? Não, que eu vi no noticiário, sei lá, mas você tem que pesquisar a realidade de Cuba, porque isso não é assim, não. Não, porque eu vi na Wikipédia. Gente, mas a Wikipédia realmente tá bem mentirosinha, né? Nossa Senhora. Que ia falar? Realmente dá vontade de mandar eles para Cuba. Muitas vezes eu não falo, sabe, por mas real. Dá vontade. Na verdade, deveria ser o correto, né, Wesley? Deveria ser o correto deles, já que você defende, cara, vai para Cuba passar lá um mês, mas não leva dinheiro para passar de turista. Vai lá morar com minha família lá para você ver, ou com qualquer cubano. Mas uma pergunta, isso seria possível? Tipo, seria possível algum turista ficar na casa de um cubano? Não, é proibido. É proibido. Então não tem nem como. A gente é uma raça diferente de vocês. Olha como o governo pensa. Olha a igualdade que o governo tem, gente. Olha só. Em Cuba, tem os hotéis para turistas e tem casas que, obviamente, as pessoas pagam um imposto altíssimo. Casas que são alugadas para turistas, só para turistas. Agora, nenhum estrangeiro, por hipótese nenhuma, pode ficar em uma casa de um cubano. Tá? É multa e uma multa, nossa, caríssimo. E o inverso, por exemplo, vamos dizer que uma pessoa, um turista, vá para Cuba, está ali num hotel bom, que é o hotel para turistas, e de repente ele conhece lá uma mulher, não sei, e fala assim, eu quero que você vá comigo pro hotel. Esse inverso seria possível ou não? Seria, depende também. Depende do hotel. Como eu falei, a gente é uma raça diferente de vocês. Depende do hotel. Gente, não. Eu que fui esbarrada de um hotel em Cuba, tirando foto, sabe? Em Cuba, nas praias, tem praias que a gente pode ir. Bom, em Cuba antigamente era proibido, sabe? Ir às praias junto com os turistas. Depois liberaram.
Mas eu tinha 14 anos quando eu fui numa praia e tinha um hotel onde se hospedam turistas. Gente, eu fui passar na praia e fui entrar, sabe, só na parte de frente do hotel e eu e uma amiga minha fomos esbarradas dali. Nossa. Não sei por quê, porque eu nem entrei no local e a gente foi esbarrada. Pior vergonha que eu já passei na minha vida. E aí... policial, algo assim? Oi? Tinha um policial... Só segurança mesmo, entendeu? Só segurança mesmo. Mas a gente nem entrou no local, a gente estava, sabe, na parte da praia de fora do hotel, porque não tem nenhuma sinalização, não tem nada, entendeu? Então, gente, a praia é pública, né? Eu sou cubana, como que eu não posso, pelo menos, sentar nessa parte da praia? Não, só sacanagem, né? Mas, fazer o quê? Imagina... Eu fui embora. Você sentiu, né? Mas nesse caso, pode sim, depende também do hotel e algumas circunstâncias, tá? Porque muita gente essa parte, olha, eu não posso te responder com certeza, mas já ouvi boatos por aí que, por exemplo, nos hotéis muitas vezes não deixam entrar os cubanos. Inclusive, eu não sei o nome, mas foi uma mulher que foi há pouco tempo a Cuba, que ela foi com uns amigos e tal, e não deixaram entrar os amigos no hotel. Não deixaram, de jeito nenhum. Então, isso acontece também, depende do hotel, depende da circunstância, entendeu? Mas não é um assunto que eu possa falar, olha, pode ou não, porque não sei. Ainda não, nenhum amigo meu, nenhuma colega minha, nenhuma família minha teve essa oportunidade, tá? De conhecer um hotel bom desse. Nossa. Meu Deus, agora me vieram tantas questões, assim, mas é melhor deixar para lá. Mas senão se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode falar. Por exemplo, uma situação hipotética. Alguém se apaixona por uma cubana, tipo um turista, vai lá, se apaixona por uma cubana e a cubana também se apaixona pelo turista e tal. E ele fala, não, eu vou te resgatar daqui. É possível ele voltar com ela pro Brasil? Tipo, os dois irem para o Brasil, viajarem, ou não? Porque tem a questão dos países pelos quais os cubanos podem passar, né? Tipo, tem que ir para guerra. Pode. Não pode. Não. Você pode casar com qualquer pessoa que você não vai pegar assim um outro documento que te autorize a viajar direto para qualquer outro país, tá? Entendeu? Por exemplo, a gente tem que ter visa para os Estados Unidos, que é sempre negada. A gente não tem livre visto para vir para o Brasil, a gente não tem livre visto praticamente para nenhum país. A gente só tem para a Guiana Inglesa, entendeu? E às vezes não pode nem sair, os cubanos. Então, você pode se apaixonar pelo cara, o cara pode te ajudar financeiramente para você sair de Cuba, como todo mundo sai, entendeu? Então tem que sair legalmente. Tem que, como todo mundo sai. Ou tentar seja, fugir, entendeu? Nem se o cara fala assim, não, eu tenho dinheiro, eu vou pagar as passagens, eu vou pagar tudo. Não pode. Vou pagar todas as documentações aí do registro de nascimento para levar para o Brasil e fazer tradução. Nem assim pode. Tem que ser tudo ilegalmente. Tem que ser tudo ilegalmente. Quando você chegar no país de origem, você vai se naturalizar, vai ter residência, entendeu? E 1 ano ou 2, você pode voltar a Cuba e sair tudo de bom. Mas quando você tiver um documento de outro país, porque em Cuba, o nosso documento, assim, não serve para nada, entendeu? Que não tem livre visto para quase nenhum país que preste. E aí... E o problema que eu vejo, assim, não é que os outros países não queiram aceitar cubanos, é que Cuba não aceita que os cidadãos de Cuba saiam. Né? Cuba é um país que ele não ajuda, nem deixa que outros ajudem, muitas vezes. Sim. Tá? O pessoal fica com esses discursos. Tem embargos dos Estados Unidos e por isso que Cuba tá com problema, mas nas coisas mais básicas de liberdade não existe. Vamos tocar rapidinho desse assunto aí, porque é um assunto muito importante, tá? Que a gente não pode deixar de passar nessa live, porque a excusa do socialista sempre vai ser o embargo econômico. Gente, eu sei que existe sim um embargo econômico em Cuba que afeta sim na ilha. Mas deixa eu te perguntar, já que a gente está falando, o que tem a ver
que a gente não tenha liberdade de expressão com embargo econômico? Porque Cuba, essa é a primeira pergunta. Que tem a ver liberdade de expressão com embargo econômico? Segunda pergunta. Por que os cubanos não podem ser empresários, ser microempreendedores? Por que o cubano não pode empreender na ilha? Porque se o cubano for... assim, o cubano é uma pessoa muito empreendedora, gente. O cubano sai de Cuba, o cubano sai na frente. Eu não sei como dar um jeito, mas sai. O cubano é uma pessoa que gosta de se superar na vida, até porque a gente tem que manter outros em Cuba e é a nossa obrigação, né? Minha avó está em Cuba e se a gente não envia dinheiro, minha avó morre de fome, tá? Minha avó é diabética, se a gente não envia medicamentos, minha avó não sabemos o que acontece. Mas, porque, que tem a ver embargo econômico com isso? O que tem a ver? Embargo econômico com que você não possa viajar a outros países. Que tem a ver embargo econômico que você seja proibido de comer carne de boi, que você seja proibido de comer lagosta. Que tem a ver embargo econômico com que você não possa ser dono de embarcações. Tem isso também em Cuba, não. Ninguém pode ser, por exemplo, você tem lancha aqui no Brasil. Porque tem muita probabilidade da gente fugir. Vocês têm que ver as embarcações que os cubanos inventam, que fazem de boias, que fazem de... gente, o cubano inventa. Mas em Cuba ninguém pode ser dono de embarcação, sabe? É proibido, é uma coisa... Não. Então, a gente tem uma série de coisas que não tem nada a ver com o embargo, que é por isso que a gente está mais lascado, sabe? Que o embargo econômico fica pequenininho assim, ao tamanho das outras problemáticas que tem em Cuba, que são as maiores, sabe? Sim. Tudo isso aqui que foi falado na live não tem absolutamente nada a ver com embargos econômicos, né? Então, eu acho que é realmente um sistema, uma ditadura completamente desumana, né? Pois é. Para não dizer diabólica, né? Porque diminui o ser humano, restringe, coíbe em qualquer ação, monitora. A pessoa, eu imagino que vive ali a todo momento pensando que não pode cometer um crime, né? Ou que pode estar cometendo algum crime por qualquer coisa, né? Uhum. Sim, gente, em Cuba tudo é proibido, tudo é crime. Você vive ali desse jeito. Tudo que você faz está errado. Se eu falo isso na internet, está errado. Se eu compro, se eu revendo isso, está errado. É errado revender coisas em Cuba. É errado, gente. Você está comercializando. Só que você tem que ficar caladinho. Ou você faz alguma coisa errada, ou você morre de fome. Entendeu? E tudo é errado. Tudo. É interessante isso, porque assim, basicamente isso é um crime do capitalismo, né? Tipo, você ter alguma atitude capitalista é um crime. É um crime. Agora, por exemplo, aqui no Brasil, no mundo todo, na Grécia, né? Em qualquer lugar você pode ser comunista, você pode ser socialista, você pode ser o que quiser. Mas lá em Cuba, não. Você não pode ter nenhuma atitude capitalista. Não. Eles não querem ver ninguém, gente, prosperando na vida. Eles veem alguém prosperando, alguém fazendo dinheiro, e eles cortam rapidinho. É proibida a prosperidade, né? Basicamente. Prosperar é uma coisa errada em Cuba, tá, gente? Você não pode prosperar, você tem que ser pobre. Porque eles gostam disso, eles pregam igualdade. Entendeu? Sim. Meu Deus, mas que bom, Nadi, que você conseguiu, né? Você está vivendo no Brasil, você está passando muito bem e, mais importante, você está conscientizando muitas pessoas. Eu digo mais importante em termos do seu papel, né? Você está conscientizando muitas pessoas com o seu trabalho, com a sua atuação na internet, no YouTube, né? Principalmente no Instagram. Acho que no TikTok vai ser um pouco mais difícil, né? Porque lá é vinculado com o governo chinês, né? Mas então é isso. Eu te desejo muita força, muita coragem e que você cresça muito mais. Eu vi que você tem mais de 300 mil seguidores no YouTube. No Insta, quanto você tem no Insta? No Insta eu tenho 160 e pouco mil.
No YouTube tem 240 e pouco mil. E no TikTok, juntando os dois, acho que deve ter uns 50 e pouco mil também. Que legal. Lembrando que minha conta era de 170 e pouco mil no TikTok, a minha conta que foi banida. Sim. Então, espero que logo você bata aí 500 mil, 1 milhão, que você cresça o máximo possível aí, porque você é uma pessoa necessária. Todo mundo deveria te ouvir. Eu acho que todo brasileiro deveria te ouvir. Inclusive, parece que você já teve alguns vídeos assim que foram replicados, eu acho que até pelo Bolsonaro, não teve? Sim, sim. Ele repostou uns vídeos. Repostou, né? Então, realmente, o seu canal é necessário, né? Muitas pessoas precisam te ouvir, porque às vezes a gente tem uma visão light, assim, né? Uma visão gourmet, né? Eu não queria usar uma expressão, mas parece que meio que perfumam o cocô. Desculpe pela... Não, mas pode falar, a gente tá aqui, todo mundo sabe, entende? Mas é o que fazem, né? Então, uma coisa terrível, que é essa política terrível, esse sistema terrível que desumaniza as pessoas, né? É tratada como se fosse, é um mero pensamento político, né? Viva a liberdade de opiniões e tal. Mas, na verdade, as pessoas não sabem o que é a realidade. Não sabem o que é uma Cuba, não sabem o que é uma Coreia do Norte. Então, por isso que é importante a sua voz. Pois então, tá. Então, se você quiser deixar uma mensagem final para os brasileiros, para todo mundo, fique à vontade. Acho que a gente pode encerrar. E eu agradeço muito, foi muito legal te ouvir. E teve uma que eu achei interessante, eu não sei se você já tinha feito vídeos sobre isso que você falou aqui no canal, sobre essa questão de perseguição religiosa, né? Olha, é um assunto que eu queria falar há muito tempo, sabe? Há muito tempo, e eu estava, inclusive, anotei, eu tenho um caderno de ideias para mim falar de alguns assuntos importantes, e tá aí no meu caderno há tempo, e eu quero falar sobre isso, mas você ainda não falei. Do seu canal, né? Não. E ninguém nunca porque eu acho que é um assunto um pouco delicado, sabe? Né? É um assunto delicado. Uhum. Mas o pessoal já tinha te perguntado antes ou foi só aqui mesmo que... Sim, não, o pessoal me pergunta muito. Me pergunta muito. Sim. Legal. Mas então, olha só. Muito interessante, eu nunca tinha visto comentários sobre isso. Pois é. Muitas coisas acontecem em Cuba, gente. Muitas. Pessoal, olha só, muito obrigada por estarem aqui com a gente, muito obrigada por ouvir. Devem estar falando, a gente fale muito, gente, vocês não têm noção. As histórias, é muita coisa para contar, inclusive essa live ficou pequena do lado da história, das coisas chocantes que acontecem em Cuba, sabe? Porque realmente a história, os acontecimentos é de arrepiar. Mas é isso, gente. A minha mensagem que eu quero passar para vocês defendam a sua liberdade. Não deixem que ninguém tire sua liberdade. Não se deixem manipular. Porque eu vou falar uma coisa, gente. Socialismo, ele vai manipulando a pessoa. Ele te enrola. E ele tenta te convencer com a picanha. Ele tenta te convencer com coisas, sabe? Mas, gente, entendeu como funciona? Ele tenta lavar seu cérebro, tenta te convencer, e afinal das contas, gente, te dá um golpe que vocês não têm noção. Olha a Venezuela, olha Cuba, gente. Os cubanos iam para a Venezuela procurarem comida, procurarem bicicleta, coisa para levar para Cuba. Olha só como está a Venezuela, gente. Meu Deus. Se juntou com Cuba, né? Ó. Ladrão é amigo de quem? De ladrão. Não tem como. Mas é isso. Então, muito obrigado a todos que assistiram e muito obrigado, Nadi, pela participação. Eu me sinto muito honrado de ter você. Eu sou um fã seu, tá? É um prazer ter você aqui no nosso canal. Então, acho que dá pra gente encerrar, né? Fiquem todos com Deus. Tá bom, o prazer foi o meu, tá, gente? Beijo a todos. Deus abençoe, fiquem com Deus.
E é isso, meu povo. Amém. Beijinho a todos. Tchau, Até Wesley. mais. Obrigada pelo convite, Sigam lá, tá? sigam o canal dela, hein? Nad Moura. Vocês vão gostar bastante, para quem ainda não conhece. Obrigado, obrigado. Tchau. Tchau, até mais.